Oi pessoal, meu nome é Sara e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser de uma playlist que eu vou criar aqui chamado Casos Criminais. Casos criminais vão ter casos brasileiros, vão ter casos internacionais também, casos de serial killers, e eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que eu gosto bastante de ler, de pesquisar sobre. Eu nunca julgo uma pessoa por isso, tá? Porque às vezes é só conhecimento mesmo. E hoje eu vou contar um caso pra vocês que eu li neste livro aqui, socialkillers.com, que é da Darkside, que eu gosto bastante dos livros dele, a capa são ótimas também. Darkside, me nota, pelo amor de Deus. E o caso de hoje que eu vou contar pra vocês é a história do casal de assassinos dos corações solitários. Tem ele disponível neste livro aqui, tá? Eu vou ficar olhando pro lado de vez em quando porque eu tô com a minha colinha aqui. Durante esse vídeo também eu vou colocar algumas imagens pra vocês de como eram as pessoas envolvidas, tá? Retratos falados. E na descrição eu vou colocar também o link pra vocês lerem a matéria completa. Então vamos começar. Bom, essa história ela envolve sangue, dinheiro e começa com a vida de um camarada em 1940, na década de 1940. Mais precisamente com golpes de estelionatário por um cara que se achava tipo assim, o galã, gente. O cara ele tinha uma autoestima que era invejável, tá? E vocês vão entender durante este vídeo. O nome do cara é Raymond Fernandez. Ele era um gatuno típico que encantava senhoras em New York com a melhor isca das iscas, a oferta do amor para os seus pobres corações solitários. Normalmente essas senhoras que ele encantava eram senhoras viúvas da Segunda Guerra, tá? E eu vou explicar para vocês como ele fazia isso, como ele chegava, abordava essas senhoras, como ele conseguia acesso a essas senhoras viúvas da Segunda Guerra, pois na época não tinha muito telefone, né? Então, como assim que esse cara conseguia essa conexão com essas mulheres? Eu vou mostrar para vocês. Antigamente era muito usado, como não tinha internet, não tinha essas coisas, eram muito usados anúncios em jornais para namoros. Era literalmente uma página de jornal para namoros, onde as pessoas escreviam cartas, tanto se oferecendo, buscando um namoro, quanto pessoas respondendo outras pessoas sobre esses pedidos de namoro. Era uma página séria, tá, gente? Parece hoje, pra gente parece um pouco piada, um pouco humor, mas era uma página séria onde as pessoas buscavam um novo amor, um novo relacionamento, conhecer pessoas diferentes e enfim. Tinha um jornal muito conhecido que ele chamava Lonely Hearts ADS. Ele era muito famoso na época e ele era o jornal mais procurado por essas mulheres e homens que estavam aí à procura de um novo relacionamento. Era o jornal famoso da época, o jornal de namoro, tá? Era o Tinder de hoje em dia. Voltando ao nosso personagem principal, Raymond, ele acessava essas mulheres, né, com a promessa de um relacionamento com um homem sério, com um homem, né, íntegro, aí garanhão, sedutor. Só que a resposta que elas tinham dele depois era simplesmente de um coração partido e o roubo. Porque sim, gente, ele era estelionatário. Ele encontrava com essas mulheres, ele marcava encontro com as mulheres, e aí depois ele simplesmente roubava essas mulheres e mandava elas embora. Tipo, desaparecia da face da terra, e ele fazia isso muito bem. Sua loucura e pinta de machão fazia acreditar que tinha o poder de conquistar qualquer mulher. É por isso que eu falei com vocês lá no início, de que a autoestima dele é realmente algo invejável. Ele achava que ele poderia conquistar qualquer mulher. Só que ele era um homem com problemas. No livro aqui dos Social Killers, conta que o Raymond, ele serviu na Segunda Guerra e ele voltou para casa depois dessa guerra, porém ele sofreu uma queda, né? E ele sofreu um traumatismo craniano muito grave que fez ele ficar internado 3 meses. E nesses 3 meses, depois que ele voltou, que ele teve alta do hospital, ele voltou com alguns problemas psicológicos. Ele ficava muito quieto na dele, não conversava direito com as pessoas. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês poderem ver quem é. E ele chegou a passar
1 ano na prisão por cometer furtos em lojas e algumas residências na época. Nessa época que ele teve alta, ele já começou a praticar pequenos furtos e ele ficou preso por isso. No cárcere, ele aprendeu a fazer voodoo. Quando ele ficou preso, ele aprendeu a fazer voodoo e levou essa prática para depois, quando ele estivesse em liberdade. Ele acreditava que o voodoo ajudava ele a seduzir essas mulheres, a fazer com que essas mulheres tivessem realmente um interesse por ele, tá? Por sua aparência e etc. Eu vou contar pra vocês agora a segunda personagem desse caso, né? Porque são um casal. De onde que veio? Quem é essa mulher? Bom, as coisas começaram a ficar um pouco piores, né? O Raymond, ele já tinha aí sido preso, ele já praticava esses furtos, ele já começou a se envolver com as mulheres desse jornal para poder roubar elas. E agora a situação começou a ficar um pouco pior. Em 1947, inicialmente, a mulher seria uma das vítimas de Raymond, mas acabou virando cúmplice e namorada dele. Sim, oficialmente namorada. Essa mulher era Martha Beck. A paixão problemática dos dois fez com que Raymond revelasse a ela que era um golpista. E isso não fez com que o relacionamento dos dois, né, terminassem. Porque se fossem pessoas normais, o cara é um golpista, vou terminar com ele. Mas no caso da Martha, não. Ela continuou com ele e virou cúmplice nesses roubos. Ela se passava por irmã, amiga, cunhada do Raymond, né? Nesses encontros com essas outras mulheres para passar mais credibilidade ao plano, para falar melhor, né, dele e dar uma engajada a mais, um ênfase aí nessa situação. Só que a interpretação adicionada aos crimes, a paixão deles, né, começou a se tornar uma dose de ciúme muito grande entre os dois, de um pro outro, tanto com Martha e Raymond, quanto do Raymond pra Martha também. Eles, como eles eram um casal, esses encontros começaram a passar a ser mais tensos, digamos assim, porque havia muito ciúme entre eles e eles já não estavam assim tão cúmplices mais, né, tão companheiros. O primeiro homicídio do casal, Martha sentia ciúme e desprezo pelas mulheres que eram enganadas. Então, em 1949, 3 pessoas pagaram preço pela mente maligna dela e do companheiro. Esse foi o primeiro homicídio. Até então, eles só praticavam os roubos, tá? Eles iam, conheciam as mulheres, roubavam seus pertences e por medo, por vergonha, né, na época não tinha tanto acesso assim para poder denunciar um caso, essas mulheres simplesmente não prestavam queixa e eles continuavam em liberdade. A primeira vítima do casal foi... gente, se eu falar errado, me perdoe quem sabe falar inglês aí, mas é Janet Fay, de 66 anos de idade, que estava prestes a casar com Raymond. Sim, ele conheceu ela, tiveram um relacionamento e ela terminou. Simples. Quando Martha viu a Janet na cama com o Raymond, atacou ela com um martelo na cabeça e o Raymond, por sua vez, fez questão de estrangular a mulher para ter certeza que ela ia morrer e não ia conseguir sobreviver mesmo se fosse pro hospital. Então, enquanto a família da moça assassinada procurava por ela, o casal fugiu para a região de Grand Rapids, onde aplicaram novos golpes por 1 mês. Eles voltaram a aplicar os furtos, né, os roubos que eles cometiam antigamente. O primeiro assassinato dos dois foi esse. E aí começaram a ocorrer mais mortes. O primeiro assassinato ensinou aos dois que eles deviam acabar e eliminar todas as provas de golpes que eles tinham feito. Então todas as mulheres que passaram a ser enganadas após esse momento, né, as mulheres que eles encontravam nos jornais, elas começaram não só a ser roubadas, mas a serem mortas também. As próximas vítimas foram uma viúva de 28 anos, o nome dela é Delphine Doug, e sua filha de 2 anos. A Delphine estava um pouco desconfiada em relação entre Raymond e Martha, que seriam a suposta, né, irmã de Raymond aí, porque a Martha se passava como irmã e não queria se casar tão cedo com ele. Só que acabou não seguindo a sua intuição e isso acabou mal. Ela acabou se casando com ele no final das contas, mesmo estando desconfiada. A Martha, né, ela tinha, só raciocinando e lembrando aqui que a Martha e o Raymond, eles tinham um relacionamento, só que ele seguia com os golpes, ambos seguiam com os golpes. Então
a Daphne se casou com o Raymond, realmente se casou, e a Martha seria então a amante dele. A Martha, então, fervorosa, né, de ciúme, cansou de esperar por Daphne se entregar a Raymond. Se ela se casasse com um criminoso, ela ficou com medo, né, porque os dois iam ter uma vida conjugal e tudo. O casal conseguiria acesso ao dinheiro dela e às propriedades que ela tinha. Só que Martha ficou impaciente e atacou ela. Ela foi dopada, estrangulada e atingida por disparos de arma de fogo na época. A primeira, então, foi atingida por um martelo na cabeça e estrangulada, e a segunda foi dopada e atingida com tiros. Também foi estrangulada por Martha. Após o assassinato, né, Martha e Raymond ficaram por um tempo na casa da vítima, morando lá como se absolutamente nada tivesse acontecido, gente. Eles continuaram morando na casa de Daphne como se nada tivesse acontecido. A filha dela não parava de chorar porque a criança tinha 2 anos, né, sentiu falta da mãe, precisava da mãe. Então, completamente fora de si e perturbada, a Martha matou a criança afogando ela na banheira, gente. Uma criança de 2 anos. Ela afogou a criança e o corpo dela foi enterrado no porão de casa junto com a da mãe dela. E eles continuaram vivendo na casa. A presença de desconhecidos na casa de Daphne e gritaria da menina e tal chamou a atenção, porque pensa, você tá morando tipo numa casa, você tá acostumado com o seu vizinho ali todo dia, o seu vizinho tem uma criança pequena e do nada ambas pessoas somem e aparecem 2 pessoas totalmente desconhecidas que você nunca viu por passeio, nunca viu junto com essa pessoa. E foi isso que aconteceu, os vizinhos estranharam muito isso. A polícia foi acionada até o local para poder verificar, né, se eles tinham comprado a casa, o que tinha acontecido com a mulher e com a criança. E aí a polícia acabou chegando nesse local, né, que era a casa de Daphne, e encontrou o corpo dela com a filha enterrados no porão. E os dois vivendo na casa deles como se nada tivesse acontecido. Assim que chegou na delegacia, no caso o Raymond e a Martha foram encaminhados à delegacia, e assim que eles chegaram na delegacia, eles simplesmente confessaram todos os crimes, todos os homicídios, não reagiram nem nada. E ao todo, a polícia descobriu que o casal assassinou 17 pessoas, fora as pessoas que foram furtadas por eles, né? Porém, o número verdadeiro, eles assumiram 17 crimes, porém, o número verdadeiro dos casos ainda não foi descoberto. Eles acreditam aí que podem ter sido muito, muito mais. O último crime, né, dos assassinatos dos corações solitários foi cometido no estado de Michigan, onde não havia pena de morte, mas os criminosos acabaram sendo transferidos para Nova York, onde foram executados na cadeira elétrica no dia 8 de março de 1951. Antes das mortes, os dois tiveram direito de dizer algumas palavras finais. Escolheram então se declarar um para o outro. Gente, extremamente doentio essa situação. Raymond disse que amava Martha e questionou o que a opinião pública sabia sobre o amor. Mataram 17 mulheres, uma criança de apenas 2 anos, e aí eles questionam a sociedade sobre o que é o amor, né? Já ela afirmou que vivia uma história de romance. Eu sou uma mulher que teve uma boa paixão, isso já é ela dizendo. E sempre terei. A prisão na casa da morte estreitou o meu sentimento por Raymond. É realmente assustador e realmente repugnante você ouvir coisas, você vê o tanto que as pessoas eram doentes. Bom, o final da história, o Raymond foi morto na cadeira elétrica no dia 8 de março, naquele mesmo dia, e logo em seguida a Martha também foi. Ele morreu primeiro e depois ela em seguida. Bom, gente, é isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo. Quantas mulheres você acha que eles fizeram aí de vítima? Eu acho que foi muito mais de 17, acredito eu, que pode ser beirando umas 30 mulheres, porque é muito, muito tempo, tá? Eles começaram os crimes muito cedo, ele já praticava o crime sozinho e depois ela começou. Então eu acredito sim, que tenham sido por volta de 30 mulheres, mas o que foi confirmado, né, até o momento, até hoje, foram 17 mulheres nesse caso, tá? Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, me siga lá nas próximas redes sociais que eu vou deixar aqui, ó, Instagram, TikTok. E deixa o like se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo, se você quer mais tipos de vídeos assim. E é isso, beijão e tchau!